Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 16 de outubro, do Opinião Litoral. Vão participar comentando, analisando as notícias com vocês, o engenheiro, empresário, comunicador Ribas Zaidan, daqui do Sistema Costa Norte, e a Thaís Margarido, que é jornalista. A gente vai começar conversando sobre 2 dias especiais, Zaidan. Ontem foi o Dia dos Professores, domingo. Professor, uma profissão fundamental para a sociedade, né? Uma profissão que deveria ser mais valorizada no Brasil. A gente ainda vai aprender a valorizar o professor. Você tem alguma lembrança especial de alguns professores que marcaram a sua vida, Zaidan? Eu tenho, Paulinho. Tenho muitas lembranças especiais. Aliás, minha vontade era ser professor. Eu acho que é uma das profissões mais nobres que existe, é a profissão de professor. Isso não é uma profissão, sacerdócio, né? Ser professor. E a gente tem pouca importância, dá pouca importância para isso. Eu dou o maior valor, sabe? Eu sou do tempo que a gente chegava no colégio, na escola, né? Naquele tempo era grupo escolar, né? Chegava lá no pátio, todo mundo se perfilava, cantava o hino da cidade, o hino nacional, o hino à bandeira, o hino da independência, cada hora era um, né? E depois entrava na sala de aula, sentava todo mundo, aí o professor entrava, o mestre entrava, a gente levantava em respeito ao professor, ao mestre, sabe? E ali fazia-se a chamada, todo mundo respondia, presente professora, presente professor. Eu tenho uma saudade disso, coisa que eu não vejo mais, que não acontece mais nas escolas. Acontece ainda no pré-primário, na educação infantil, que a criança não tem ainda noção, porque depois vira uma esculhambação. Eles não têm a educação que deveriam ter em casa e os pais pedem para o professor dar educação. O professor dá conhecimento, não dá educação. A educação é em casa, com os pais, com a família, isso é educação. E aí vira essa esculhambação que a gente vê, sabe? De aluno desrespeitando o professor, até agredindo o professor, sabe? Uma coisa de maluco. Isso é coisa moderna, sabe? Isso é moderno. Então, você falar para mim, e eu ainda quero ser professor. Eu ainda quero ser professor. Vou realizar esse sonho ainda, você vai ver. Thaís, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Zaidan. Sempre um prazer estar ao lado do Zaidan. Esse mestre, né? Mesmo não lecionando, já é um mestre. A gente aprende com ele todos os dias. Eu sou fã, sou suspeita para falar. Mas, assim, é uma profissão fundamental nas nossas vidas. Afinal de contas, são os professores que nos alfabetizam, né? E é bem o que o Zaidan falou. Hoje, os pais transferem para os professores a responsabilidade de educar, de ter os bons modos, a cordialidade do bom dia, boa tarde, com licença, quando você passar entre 2 adultos conversando. Educação que a gente recebeu em casa dos pais. E os pais das novas gerações jogam os filhos para dentro das salas de aula e pedem para que essa responsabilidade seja exercida pelo professor. Ledo engano, o professor tem que alfabetizar, ensinar a ler, a escrever, a calcular. Com esse acúmulo de função, a gente acaba formando analfabetos funcionais, que é o que a gente tem visto no dia a dia. Então, hoje, o professor que ainda está na sala de aula é um guerreiro, merece todos os méritos, é um lutador, porque principalmente o professor da sala de aula da escola pública, seja ela estadual ou municipal, mais ainda estadual, e das áreas periféricas. É só você sentar para conversar com um parente ou um familiar de um professor, que você recebe inúmeros relatos de síndrome do pânico, de desespero, de ameaças que professor recebe ao tentar colocar o respeito, não é nem impor, dentro da sala de aula. O aluno peita a professora, é um desrespeito total, muitos não conseguem sequer lecionar, ensinar dentro da sala de aula. Então, assim, é uma profissão que precisa ser valorizada e precisa mudar o sistema educacional do país. A gente precisa começar a trabalhar a família, para que os pais entendam que a escola é lugar de aprender. Ser educado, a responsabilidade é deles.
Eu vou homenagear, eu tive grandes professores, vou citar alguns, a dona Sônia, naquele tempo a gente chamava de dona a professora, não de tia, né? A dona Sônia no Grupo Docas de Santos, o professor Saraiva, general que lutou na Itália na Segunda Guerra, excelente professor de matemática do Colégio Santista. Na Politécnica da USP, o professor Darcy de Resistência dos Materiais, que é uma matéria muito difícil, né, resistência dos materiais. Ele dizia coisas muito bacanas. Ele dizia assim, uma das coisas que ele falava, se você precisar pedir alguma coisa para alguém, pede para a pessoa que faz 100 coisas no dia, não pede para a pessoa que faz uma só. Porque para a pessoa que faz 100 coisas, você está pedindo 1% a mais. Para a pessoa que faz uma coisa só, você está pedindo 100% a mais. O professor Darcy. E na comunicação daqui da Universidade Católica, o professor Dirceu Fernandes Lopes. Tinha um professor de origem árabe aqui, o Lascani, que foi vereador, que falava... Professor de matemática. Professor de matemática. Para ensinar a fórmula do seno de dois ângulos, ele diz assim, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Exatamente. Ninguém esqueceu. O aluno nunca mais esquece isso, né? Tem professores que têm sacadas assim, geniais, e nós tivemos muitos políticos professores aqui, não é? Teve uma época, hoje se elege muito jornalista, né? Que nem a Thaís, né? Mas teve uma época que se elegia muito professor, né, Zaidan? Muito mesmo. Ele teve uma pesquisa, acho que da Paraná Pesquisa, recentemente, que disse que 93% das pessoas acreditam no professor. Uma pesquisa na escola, né? Que 93% acreditam no professor. Imagina se isso serve para político. Não serve. Mas os professores políticos também, nós tivemos grandes políticos professores. Hoje, o dia do professor foi ontem. Hoje é o dia do médico anestesiologista, que é o que estuda anestesia. Tem também o anestesista, tem uma diferença pequena entre as palavras. O anestesista é o que aplica a vacina. Fazer uma homenagem para o médico Sérgio Rezende de Santos. Hoje é o dia do anestesista. Na guerra... Geraldo Alckmin também. Geraldo Alckmin. É anestesista. Anestesista. Uma homenagem para o Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, hoje no dia do médico anestesiologista. Na guerra, Zaidan, o Itamaraty, a diplomacia brasileira, a Força Aérea Brasileira, a FAB, deram um show de competência, retiraram mais de 900 brasileiros da área de conflito em Israel. A curiosidade é que vieram também 24 cães e gatos, né? Pets. Então, um trabalho muito bonito do Itamaraty e da FAB, realmente muito bonito. E vão retirar os brasileiros pela fronteira com o Egito, mais difícil, que estão na faixa de Gaza também. 28, 22 pediram para sair. Agora. Hoje já soma 28. Trabalho bonito, né? É uma coisa estúpida, né, Paulo? Olha, eu vou falar uma coisa para você, viu? Eu fico imaginando, eu sou filho de libanês, né? Meus pais nasceram no Líbano, vieram para cá, papai tinha 15 anos, mamãe tinha 13 anos, né? Quando vieram para cá, na década de 30, né? E o Líbano era um paraíso. Suíça do Oriente Médio era o Líbano. Era um paraíso, né? Era um paraíso, sabe? Você falava no Líbano, o Líbano era uma coisa... Assim, todo mundo queria conhecer o Líbano. Minha família, eles são plantadores de tâmaras, né? No Vale do Bekaa, lá em Zarle, condado de Zarle, lá, né? E muitos parentes meus aqui, muitos vieram para cá, mas tem bastante lá ainda, né? E eu vejo essa questão religiosa lá, que acaba sendo não só religiosa, mas animalesca, né? Porque não é possível que um ser humano consiga degolar literalmente outro, né? Ser humano em nome de religião, usando subterfúgio de religião. É o que a gente assistiu no Estado Islâmico, o ISIS, né? Degolava as pessoas e parece que também agora nessa invasão aí esse grupo terrorista, que isso é terrorista, puro terrorismo, né?
Isso não é um grupo armado, é um grupo de terroristas, Hamas, que subjuga a população da Palestina, subjuga. É como se fosse esses bandidos, traficantes de morro, que subjugam a população dos morros, sabe? Das favelas. Então tem que fazer o que eles querem. E fazem isso, a gente viu isso daí. Eu não vi imagem deles degolando criança, mas o Biden falou que viu isso daí, sabe? Eu gostaria de ver, não porque eu gosto disso, mas para saber se isso é verdade ou se é mentira, né? Mas que ali naquele campo onde estava acontecendo uma festa rave, só ali eles mataram mais de 200, assassinado friamente. Até quem estava no banheiro foram mortos no banheiro. Outros que estavam correndo para se esconder, eles assassinavam com tiro de fuzil, com granadas, lançadores de granadas. Quer dizer, uma coisa medonha, não é uma guerra onde um soldado luta contra o outro. Ali era um extermínio. Extermínio, eles queriam exterminar as pessoas, não matar as pessoas. Essa é a verdade. Sabe? Aí fica essa coisa, olha, coitadinho dos palestinos. Dos palestinos, sim, mas desse grupo terrorista, não. Eles têm que ser exterminados. Têm que ser exterminados, literalmente, cortar pela raiz. Porque eles usam a religião para fazer o extermínio dessas pessoas. Sabe? Pessoas inocentes, crianças, idosos, mulheres, tudo. Como é que pode conviver, nós, seres humanos normais, convivemos com esses animais terroristas que usam a religião para abrigar-se, para dizer, estamos lutando contra o demônio. Demônios são eles. O terrorismo é a violência, o uso da violência contra civis, contra inocentes, para mandar recados, supostos recados a terceiros, no caso, o governo de Israel ou a Arábia Saudita, que se aproximava de Israel. É claramente um ato terrorista ou do Hamas. Tem gente que analisa a reação israelense como exagerada, porque aí é complicado, porque o Hamas usa palestinos, civis, como escudos contra os ataques de Israel. Não é uma luta direta do grupo terrorista contra o exército israelense. Eles usam os palestinos como escudos humanos. Agora, daqui da América do Sul, a gente não tem nem referência para entender um conflito dessa magnitude, dessa longevidade, um conflito milenar. O que a gente fala aqui é por suposição, né? O Zaidan tem a origem libanesa, fala com um pouquinho mais de propriedade, e depois do intervalo a Thaís comenta. Voltando com o Opinião Litoral desta segunda-feira, o Riba Zaidan, a Thaís Margaride estão comentando, analisando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador da TV Cultura. E nos últimos dias, a notícia que ocupou, assim, uma porcentagem de mais de 90% do tempo dos noticiários foi a guerra entre o grupo Hamas da faixa de Gaza, que governa os palestinos daí pelo terror, né, pela violência, e o Estado de Israel. Triste, muito triste. O mundo inteiro tem acompanhado pela tela da TV esse absurdo. Civis dormindo, trabalhando. As ruas são alvo, nem vítimas, né? Alvo desses grupos extremistas. Discussão política, religiosa, em que civis são torturados, crianças separadas de pais, ficando órfãos, assim. Só me estranha ainda a ONU não conseguir uma força internacional para tentar diminuir a intensidade da guerra. Não só acabar, mas assim, o que a gente espera da Organização das Nações Unidas, uma potência com os principais países do mundo, se posicionar, enviar tropas? Qual o papel que a ONU tem num momento de crise como esse? Se criticou muito alguns governos, Estados Unidos, qual é o temor? Que grandes países
de primeiro mundo, super desenvolvidos, se envolvam ou tomem partido em defesa de Israel. Se Israel está certo ou não na questão política, administrativa, de briga por território, por área, independentemente disso, o que não dá é para a gente continuar sendo testemunhas de assassinatos em plena luz do dia de civis, pessoas que nada têm a ver com isso. São apenas moradores. Então, assim, eu acho que chegou o momento dos países se posicionarem para tentar diminuir o impacto, quiçá finalizar essa guerra. Senão nós vamos fazer o quê? Continuar mais uma semana, isso duas... tem uma origem, né? É incrível como não é ali que o Hamas atacou Israel, sabe? Porque não é uma guerra, são terroristas, vândalos, né? Terroristas atacando um povo. Porque eles não enfrentam o exército, não é um exército contra outro exército. Eles vão em cima dos civis. Isso daí tem uma origem. O Irã quer destruir Israel, sabe? E vice-versa. Um vai destruir o outro ali. Quando se agendrou isso daí do Israel se aproximar da Arábia Saudita, do Catar, fazer ali Iêmen, Bahrein, né? Fazer uma espécie de países amigos, ali o povo judeu com o povo árabe, o Irã falou, opa, eu não vou deixar isso acontecer. E o Irã é persa, ele não é nem árabe nem judeu, né? Está ali na região da Mesopotâmia, entendeu? Mas são muçulmanos, né? São muçulmanos xiitas. Xiitas. Tá? Mas a questão é justamente essa, Paulo. É uma questão de estratégia, sabe? De sobrevivência, de domínio, entendeu? O Irã é do mal. Pode até ser que eu saia daqui e venha um iraniano xiita e me mata. Não, é capaz de fazer isso mesmo, entendeu? E quem pode Eles deter, são do Zaidan? mal. Quem pode deter? Cara, Quem alimenta os grupos extremistas? O Irã alimenta o Hezbollah, que é mais poderoso e mais violento que o Hamas. Sim, ele alimenta o Hezbollah, alimenta o Hamas, alimentava a Al-Qaeda, alimentava o Estado Islâmico, entendeu? O IRA lá, que eles chamam. Tudo isso era alimentado pelo Irã, porque eles, ou os xiitas lá deles, lá tem xiitas, sunitas, mas mais sunitas na Arábia Saudita, né? São muçulmanos sunitas que não são tão violentos. Também no Iraque, né? E no Iraque também. Mas a questão deles não é porque o Alcorão reza, porque o Islã reza, porque reza que o islamismo é o ser supremo, o Islã é o supremo. Não é nada disso, não. É questão de interesses. Territoriais. Sabe? Interesses territoriais. Interesse que vai muito além do territorial, de domínio, de poder, sabe, Paulo? Uma coisa assim que a gente fica assustado. Agora, eu fico imaginando, tá? Se nesses foguetes que são disparados, tanto pelo Hezbollah, nas colinas de Golã, Hezbollah está no Líbano, quanto do Hamas, que está na Palestina, se alguma desses foguetes forem de fabricação iraniana. Se o Irã está alimentando esse... Aí é que vai virar uma coisa medonha. Porque aí Israel vai ter certeza que o Irã está alimentando esses grupos para destruir o povo judeu. Aí você imagina o que pode acontecer. Pode acontecer uma terceira guerra mundial, já tem 2 porta-aviões dos Estados Unidos sediados ali nesse momento, né? A gente tem que lamentar mesmo que em pleno século XXI, com tanto conhecimento disponível, seres humanos ainda usem a violência, a guerra, a morte de inocentes para discutir causas políticas. Agora, Zaidan, se a gente tem guerra e a gente não consegue nem entender uma guerra desse tipo, a gente não tem referências de rivalidades desse tipo aqui na América do Sul, nem na América do Norte, nem na América Central, aqui no Brasil a gente tem uma guerra urbana também. E o governo federal, o Ministério da Justiça, está mandando hoje para o Rio de Janeiro, que é o estado onde é mais exacerbado
mais exacerbada essa situação de insegurança. A gente teve aquele episódio de uma chacina em que morreram 3 médicos paulistas na Barra da Tijuca, um outro foi ferido, e notícias de bala perdida, de violência, de constrangimento de comunidades pelo tráfico são diárias no Rio de Janeiro. O governo federal decidiu mandar 550 agentes da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional e mais um contingente da Polícia Federal também para reforço da segurança no Rio. Por muito tempo, Zaidan, nós varremos como sociedade brasileira o mundo cão, a violência, a degradação dos presídios para baixo do tapete, como se a gente não soubesse que acontecia aquilo. Só que hoje a gente colhe como violência organizada dentro dos presídios o crime organizado no Brasil, né? Isso é fraqueza do Estado, né, Paulo? Isso já veio da década de 90, né? Aquela própria revolução, aquele próprio massacre do Carandiru, que se fala massacre do 111, ali já começaram a se instalar grupos organizados, né? A bandidagem organizada. Dali, logo em seguida, nasceu o PCC, Comando Vermelho, e o Estado não ocupa isso como deveria ocupar, com programas sociais, com mais educação, com mais serviços promovidos pelo Estado, a bandidagem vai tomando conta. Aí o Estado, que é leniente até na repressão ao crime, como é esse Estado que está aí, o governo federal, porque o único que consegue andar nessas coisas aí é o Dino, que vai lá na Maré, é a irmã da Marielle Franco, que anda de moto nas favelas sem capacete, mas anda, porque eles circulam, sabe? Quando o Lula ganhou a eleição, os presídios comemoraram. Você se lembra dessa cena? Os caras comemoraram as favelas, não só os presídios. Os comandos das favelas comemoraram, tiro de fuzil para cima, sabe? Então você cultua isso, tá? Eu tenho um irmão, ele está na reserva. Quando o Maluf foi governador e o Erasmo Dias era o comandante da Polícia Militar, não, o comandante da Polícia Militar, o secretário de Segurança era um promotor de justiça, eu não lembro o nome, ele era o comandante-geral da Polícia Militar. Aquele tempo, meu irmão comandou uma companhia da rota, aquela Rota 66, né? O apelido dele era Turco Louco, né? Aquele tempo, tá? Na década de 80, o bandido respeitava a polícia. Ele andava naquelas veraneios cinza, que você se lembra, a rota usava aquelas veraneios cinza, e o bandido respeitava a polícia. Não, bandido não trocava tiro com polícia, porque sabia que o bandido trocou tiro com polícia, não era para o hospital que ele ia para o cemitério, velho. E não ia trabalhar de coveiro, não. Ele ia ser enterrado no cemitério, porque ele respeitava a polícia. Mas aí vem a evolução, olha, tem o bandido, ele é o fruto de uma sociedade desajustada. Então ele pode roubar um celular, como o Lula falou, para ele comprar comida, sabe? Para ele comprar droga, entendeu? Para ele se alimentar de droga, de comida. E aí não dá para fazer nada contra o bandido, sabe? E, consequência disso, eles se fortaleceram, porque o Estado ficou fraco na área de segurança pública, na área de programas sociais junto a essas comunidades, não se levou programa, não se levou nada, aí a bandidagem fica forte, oprime aquela comunidade daquela localidade, que é isso que acontece até hoje, tá? E a gente assiste o que está aí. Bandido caçando polícia. Você já viu quando o bandido vai fazer um assalto, uma pizzaria, em qualquer lugar, que ele percebe que o cara é um policial? Ele executa o policial. Não quer nem saber. Ah, é polícia. Pá, pá, mata o cara. Como se estivesse matando um porco, qualquer coisa. Concordo, Zaidan. Concordo plenamente. E o discurso dos direitos humanos, eles são vítimas da sociedade. A bandidagem é vítima da sociedade, vivem à margem da sociedade e não tiveram oportunidade.
Zaidan, eu sou mais nova que vocês, mas a educação que eu recebi, o conselho dos meus pais era assim, você se perdeu, quando vê um carro de polícia, vai, se aproxima, que ele te leva para casa. Da gente bater continência quando vi um carro de polícia passar na nossa rua. E hoje os valores estão todos invertidos. A polícia hoje, infelizmente, não tem o respeito da sociedade, porque a bandidagem vai para cima mesmo, a pouca sociedade que ainda respeita a polícia militar. Está agora na moda você pegar o celular e fazer imagem, então o policial não pode nem abordar um menor infrator ou um suspeito, porque já tem alguém fazendo imagem, mandando para os direitos humanos, falando que é abuso de poder. Então a própria polícia hoje está tolhida, ela não consegue nem fazer o papel dela, que é dar uma geral num suspeito ou averiguar um suspeito, porque a população vai lá com direitos humanos e fala, foi abuso de poder, bateu na cabeça do menino, olha, abriu a perna demais dele na hora que foi fazer a vistoria. Olha, eu discordo do Zaidan e da Thaís em relação a alguns pontos. Concordo que o bandido perdeu o respeito da polícia e no Morro do Fontana, aqui quinta-feira em Santos, uma viatura da Polícia Militar entrou no morro para buscar um veículo roubado. Foi metralhada. E foi metralhada. 17 tiros numa viatura. Por sorte, ninguém se feriu. Em relação ao Flávio Dino, eu vi a justificativa dele que entrou com escolta na Maré. Em relação... Que escolta? Eu vi a escolta depois. Que escolta? Embora isso circule, essas imagens do Flávio Dino. Em relação à frase do Lula, também entendo que foi descontextualizada, ele não está incentivando que roube, ele está explicando que o sujeito acaba roubando. Ele se justificou também. Mas eu discordo principalmente na origem do crime organizado. Durante a ditadura militar, no Rio de Janeiro, onde nasceu o Comando Vermelho, os dirigentes brasileiros militares colocaram criminosos comuns do lado de presos políticos. E foram esses presos políticos que começaram a organizar o crime no país. Que era gente muito inteligente, presa por motivos políticos junto de criminoso comum. Ali nasce o crime organizado. Lógico que depois a gente teve no Rio de Janeiro Brizola. E aí o contraventor dava entrevista ao vivo no Jornal Nacional, não dava? O patrono da escola de samba aí esculhambou de vez. Hoje a gente colhe o resultado disso no Rio de Janeiro também. É uma sociedade muito violenta brasileira, ao contrário do que foi no passado, e a gente precisa de uma política nacional de segurança pública. E isso atravessou Fernando Henrique, Itamar, Lula, Dilma, Bolsonaro. A gente não tem uma política nacional de segurança pública, que é um dos grandes problemas do país, eu entendo. Depois do intervalo, o Zaidan e a Thaís retomam esse assunto. A gente volta já já. Voltando com a opinião litoral, eu não sei se o Zaidan e a Thaís querem continuar nesse assunto da segurança. Eu quero continuar. Sabe por quê? Política de segurança não é fazer uma polícia forte. Também é. Tá? Também é fazer uma polícia forte, uma polícia A gente tem um exemplo, né, Zaidan, que foi o Tolerância Zero em Nova York, né? Isso. Deu certo, Deu certo, tá? Mas é outra cultura. Exatamente. Nós estamos falando de uma cultura norte-americana, sabe? Que lá não tem essa esculhambação aqui que tem de coitadinho do bandido, olha o vilão do policial. É tolerância zero. A política de segurança é você ter uma polícia inteligente, bem armada, mas, paralelo a isso, o Estado desenvolver políticas públicas nas comunidades. Tá? Não só nas comunidades, em todo o país. Onde o Estado está ausente, o crime toma conta. Sim, em todo o país. Sabe? Levar serviços sociais, levar serviços educacionais, levar serviços de esporte, de cultura. Isso é fazer política de segurança pública também. No Tolerância Zero, até a iluminação pública era um cuidado. Isso é gestão, né? gente. Isso é Tudo gestão isso daí.
Agora, Paulo, não dá para entender, é você cultuar a bandidolatria. Tem essa cultura no Brasil, porque o bandido protege os fracos e os oprimidos. É isso, você vai em qualquer comunidade, o bandido é que protege. Protege nada, explora aquela população, aquela comunidade. Eu achei muito bem colocado a comparação do traficante em relação à comunidade com o Hamas em relação aos palestinos. Oprime, domina pela violência. Vindo para cá, para a nossa região, assuntos mais domésticos, a gente tem assunto de Praia Grande e de Santos. Em Praia Grande, um motociclista ontem à tarde foi atirado, arremessado, me parece que não era entregador, Zaidan. Foi arremessado num acidente com automóvel, bateu num poste e morreu na hora. Em relação a essa notícia, a gente tem de motociclistas, nós exigimos dos entregadores rapidez e eficiência. O entregador se desloca que nem um louco de motocicleta para entregar uma alimentação, para entregar uma encomenda. A gente não se preocupa com eles. Agora eu começo a ver faixa azul em São Paulo, né? Na Avenida Bandeirantes, uma faixa exclusiva para motociclista. E a gente colhe o quê? Motociclistas mortos como esse, motociclistas mutilados, as dezenas que vão sobrecarregar a Previdência Social e que vão produzir tragédias em famílias, Thaís. Falta de planejamento mais uma vez. Só para pegar um gancho em relação à política pública de segurança, que não envolve só uma polícia bem armada, uma polícia bem remunerada para não ter os famosos bicos e não correr o risco de se tornar miliciano, é o que a gente fala de planejamento. Se você não faz um planejamento de mobilidade urbana com segurança, a gente também vai sofrer a consequência. Olhando assim, dá vontade de falar, o país tem que começar de novo. As cidades têm que começar do zero, porque está tudo errado. Está virando uma bola de neve de um descontrole. A gente estava conversando aqui no intervalo em off, que o Zaidan ainda brincou comigo, né? Tá, você vai se meter nisso, você tem coragem de entrar na política? Zaidan, nós temos que nos posicionar e entrar para poder fazer essa política pública e não a partidária. Porque a gente discute a política pública, mas são poucas as pessoas interessadas em ir para o enfrentamento e colocar. Se nós não formos plantadores de tâmaras, como é a sua família, as nossas futuras gerações não vão colher os frutos. Então é por isso que a gente tem que se posicionar. É bonito a gente falar da falta de planejamento, mas quem tem coragem para implantar, de pegar especialistas técnicos para fazer o planejamento e colocar? O caso do motoboy, o que tem de acidente de motociclista, quantos não perdem a vida? Por quê? Porque estão na rapidez, na agilidade, para fazer o maior número de entregas possível, porque ele depende dessa entrega, dessa comissão. Então, assim, existe uma política pública para esse tipo de serviço? Não, mas os aplicativos estão aí, nós somos usuários, como você bem ressaltou. Então, assim, é muito mais começar a trabalhar a cultura nossa, o cidadão começar a ser partícipe da gestão da cidade onde ele vive, parar de ser tão egoísta como tem sido nos últimos tempos, do que propriamente alguém que está na gestão pública implantar a lei. Vamos fazer uma lei de segurança para o motoboy, implantar uma faixa azul. Paulo, deixa eu só explicar uma coisa aqui, que a Thaís falou, se nós não formos plantadores de tâmara, porque você planta uma tâmara hoje, você vai demorar, 100 anos no mínimo, comer. 90 anos, no mínimo. Mas é de 90 a 100 anos para você colher o fruto da tâmara. Muito interessante. Preciso plantar uma tâmara. Preciso plantar uma tâmara. Senão acabou o país, aí daqui 90 anos. O bisavô plantou a tâmara que o bisneto está colhendo. Mas esse bisneto também está plantando a tamareira que o bisneto dele vai colher depois. É uma visão de continuidade. Né? Exatamente, esse é o caminho. E se a gente não se posicionar, Paulinho, esquece. Agora, Zaidan, em relação à motocicleta, também em Praia Grande, houve um caso curioso ontem. A polícia para um motociclista com uma garupa, ele está numa moto roubada, a moto foi interceptada, ele diz, não, mas eu comprei nas redes sociais por R$2.000. Foi preso por receptação com toda a razão, né, Zaidan? Com toda a razão, né? Porque ele está alimentando a bandidagem, né? Você compra um objeto, uma moto, vai. No mínimo você tem que ter uma nota fiscal, de onde é essa moto. E por R$2.000, ele está sabendo que ele está comprando um produto de roubo, de origem de roubo ou de furto, sei lá, né? Mas ou uma coisa ou outra. Quer dizer, tem que ser preso.
tem que ser preso mesmo. Zaidan, a gente vê hoje, para num semáforo, em Guarujá, em Praia Grande, em São Vicente, em Santos, em Bertioga, a gente para no semáforo e o motociclista, o motoqueiro, passa ignorando o semáforo, ignora o semáforo. Existe uma indústria de motocicletas que tem tanta multa que vale 5, 6, 10 vezes o valor da moto. Então ela é vendida por R$1.000, por R$1.500, e o motoqueiro usa para fazer a entrega até que ela seja apreendida. Aí ele compra outra na mesma situação. É mais ou menos, é nesse ponto que a gente chegou. Tem isso também, né? É o mercado, né? Não é o mercado, é cultura. Isso é cultura. É a mesma coisa Sabe? aquele que vive do gato da net, por exemplo, do Isso gato. É cultura. É tirar vantagem, mas isso é cultura do brasileiro, tirar vantagem para si. Eu cheguei aqui um dia, Paulo, bem rapidinho, né? Cheguei aqui um dia, nós temos região norte, nordeste, sudeste, tá? Sul e centro-oeste. Centro-oeste e sul. 5 regiões. Eu fiz um artigo uma vez e propus que fosse criado 5 países no Brasil. Cada região um país. Ah, Zaidan, mas o norte vai viver daquilo que é dele, sabe? Extrativismo, minérios, muito minério lá, vende a Amazônia, não vende. Pega a diversidade, carbono, né? Aquela... E o Nordeste, o que tem o Nordeste? Nossa, o Nordeste é riquíssimo, cara. O Nordeste é uma coisa de doido, que tem de potencial turístico, que tem de potencial de pesca, geração de energia eólica, geração de energia solar. Uma coisa de doido. Você vai lá, é aqueles parques enormes. E o Sudeste vai viver do quê? Agropecuária, olha que coisa linda. E o Sudeste, indústria, sabe? E o Sul também, essa cultura italiana, alemã, sabe? Húngara, aquela coisa. Você ia ver como isso seria 5 países maravilhosos. Juntando os 5... Dá o Brasil. Não, esquece o Brasil. Seriam separados, seriam 5 países maravilhosos. 5. Juntos são o Brasil. Tá essa porcaria que tá. Sabe? Tá isso que tá. É uma tese. Eu falei aqui, você estava no programa que eu falei, o Sudeste tem, Sudeste e Sul, 70% do PIB, 70% da população. E quem manda no Brasil é o Nordeste. Nada contra o nordestino, eu nasci no Maranhão, sou nordestino, mas quem manda no Brasil é o Nordeste, velho. Ou não? No parlamento, não é? E quem manda no parlamento, manda no Brasil. Exatamente. E se fizéssemos uma reforma? Até o presidente é nordestino, cara. E se fizéssemos uma reforma e aí o presidente da República criasse as esferas de 5 continentes dentro do país? Isso precisa ter um plebiscito. Imagina, não seria... Vamos sonhar. Seria maravilhoso. Vamos não sonhar. Querendo separar o Sul, porque o Sul já tentou se separar, né? Se fosse o Saddam Hussein, ele diria que a reforma política é a mãe de todas as reformas. E a reforma política, cada distrito elegendo um deputado, a gente teria esse poder distribuído pelo país e cada deputado disputando eleição majoritária e prestando contas para o seu eleitor, diferente do sistema que a gente tem hoje, né, que é distribuído pelo Estado todo. Seria uma solução simples, mas essa solução teria que vir dos políticos, então não vai vir, né, Zaidan? Você tem uma ideia. São Paulo tem 46 milhões de habitantes, mais de 20, quase 30 milhões de eleitores, 28, uma coisa assim, eu não me lembro aqui, eu não vou falar o número, mas é mais de 20 milhões. 25 milhões de habitantes, de eleitores, mais ou menos. Tem 70 deputados. São Paulo tem mais que a população do Nordeste, tá? E o Nordeste tem um dobro de deputados. É verdade. 8 mil votos elegem um deputado no Acre e mais ou menos 300 mil votos elegem um deputado em São Paulo. É mais ou menos essa conta, né? 300 mil votos elegem um governador, cara. Lá no Nordeste. E aqui é um deputado. Aqui é um deputado, realmente. E não é um dos mais votados, é o que fica na média. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo muito a participação, muito enriquecedora para o programa.
do Ribas Zaidan, da Thaís Margarido, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que começou a semana acompanhando a gente aqui na TV Cultura. Até amanhã, nesse mesmo horário, uma ótima semana para você que você merece.